Fala comigo, a bênção de Deus sobre a minha casa e sobre a minha família. Eu quero entrar num texto com vocês muito interessante, que é 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27. Gostaria que você abrisse comigo. 1 Samuel 2, 27. Primeira Samuel 2, 27. Diz assim: Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. Dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desprezados. Aí você vai comigo para o capítulo 3, 1 Samuel 3, versículo 1. Só virar a página aí da sua Bíblia. Diz assim: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Vamos orar primeiro? Curva sua cabeça, feche seus olhos, você na sua casa também. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é o teu poder, Jesus Cristo, sobre as nossas vidas. Ela está na mesma posição do teu nome. A tua palavra e o teu nome têm o mesmo poder na nossa vida. E nós reconhecemos a grandeza dela e pedimos que através da tua palavra o Senhor nos ensine a caminhar contigo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aqui nós vemos a história de dois homens, ambos, fala comigo assim, dois homens, diga, com chamado de Deus, escolhidos por Deus. Então, de novo, dois homens, diga, com o chamado de Deus e escolhido por Deus. Agora olha para a pessoa que está perto de você e diga igualzinho a você. Amém? Homem, mulher de Deus, você é em nome de Jesus, né? Chamado por Deus, sim. Escolhido por Deus, sim. Fomos chamados e fomos escolhidos por Deus. Graças ao Senhor, tá? Como nós. Primeiro homem, Eli, profeta, sacerdote. Segundo homem, né, que a Bíblia está falando aqui, Samuel, tá? Onde os dois viveram em um tempo muito difícil. Eles viveram num período onde o povo de Deus era basicamente governado por juízes, ali um período muito difícil, né? Não tinha, depois que Samuel se torna maior, mais velho, ele unge Saul como rei, mas até então não tinha rei, o povo estava meio sem direção, eram juízes que governavam o povo de tempos em tempos. Então, o que acontece nesse período? O povo fica meio perdido, começa a desviar, fica meio isolado, começam a fazer coisas que não deveriam fazer, né? Começam a perder o caminho, começam a achar que pode todas as coisas, né? E se perderam do propósito inicial. Então eles vivem, Eli primeiramente, né, o sacerdote da época, ele vive num período muito difícil, um período muito delicado ali com relação à
a história, o contexto, principalmente de vida com Deus. E a Bíblia diz, no capítulo 3, diz no versículo 1, capítulo 3, versículo 1, a gente leu, diz assim: naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Ou seja, Eli era o profeta, era o sacerdote da época, ele era também a pessoa que julgava o povo, ele era um juiz ali, e a palavra de Deus, ela não era uma Bíblia montada como nós temos hoje, né? Eram as escrituras que estavam sendo constituídas ainda, e por um período, aquele período, Deus não falava com tanta frequência com o povo quanto em outros momentos, devido ao pecado do povo, né? E a Bíblia diz, não é que a mão de Deus não está estendida e nem o ouvido de Deus não está aberto, mas são as nossas ações, né, os nossos pecados que nos afastam da presença de Deus. Então, Eli foi um sacerdote e profeta no seu tempo, porém, Eli, diga comigo, homem de Deus, chamado por Deus, escolhido por Deus, Eli cansou. Quem já cansou? Você já cansou na vida aí? Quem já cansou? Sabe o que mais cansa? A gente fala muito, né? Que o que cansa não é problema, o que cansa é problema repetido. É ou não é verdade? Né? Isso é o que mais cansa na nossa vida. E Eli cansou, porque Eli, no papel de profeta e de sacerdote, ele precisava dar as direções para o povo. E ele dava as direções para o povo, porém o povo ouvia. Né? Muitas vezes acontece isso com a gente também, né? Diz que entra num ouvido e sai pelo outro, né? O profeta ali, vendo aquelas coisas erradas, e ele falando, e não havia mudanças, não aconteciam mudanças, porque o povo estava imerso naquela vida, longe de Deus, longe da presença de Deus, não estava preocupado com princípios de verdade, honestidade, caráter, não estava. Adoração não tinha, cultos estavam se perdendo, as reuniões que eram feitas no templo. Então, caiu tudo num comodismo, né? E a Bíblia começa a falar sobre Eli, e a gente entende que ele cansou. O cansaço e a tristeza por tudo que o povo estava fazendo, fizeram com que ele perdesse a essência da presença de Deus. Eu quero te falar uma coisa, você pode perder tudo na sua vida, se você não perder a presença de Deus e a essência de Deus na sua vida, você não perdeu nada. Você crê nisso? Amém? Deus é a base de tudo, o Espírito Santo é a base de tudo na nossa vida. Eli, o cansaço, a tristeza que estavam naquele ambiente, porque para um profeta não ouvir a voz de Deus era algo muito complicado. Por quê? Porque Deus, ele não... A Bíblia diz que onde há trevas não há luz, onde há luz não há trevas, não existe meio termo, não existe acordo com o que é certo e com o que é errado, não existe. A Bíblia diz que é sim, sim, não, não. Amém? E ele cansou daquilo, essa tristeza começa a tomar conta dele. E aí entra a coisa mais perigosa. Esses dois sentimentos, a tristeza e o cansaço, fala comigo, a tristeza e o cansaço, ou abatimento, eu já preguei num outro culto também sobre isso, tá? Entraram no coração de Elias. Provérbios 4, 23, eu queria que você fosse para esse texto comigo. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Aqui é a mesma tradução da minha. Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não deixe sentimentos destruidores, como rancor, mágoa, tristeza, abatimento, entrar e habitar dentro do teu coração, porque eles vão gerar alguma consequência na sua vida. Tá? Eles vão gerar. E nesse caso aqui, ele deixou isso tomar o coração dele. Quando a tristeza e o abatimento entram no nosso coração, elas começam a gerar questionamentos e dúvidas. Quando você está muito triste, e principalmente quando você está abatido, começa a vir a nós alguns questionamentos, começam a vir os porquês. O primeiro porquê é: por que isso está acontecendo comigo? Não é? Quem já teve esse porquê na sua vida aí? Quase todo mundo, né? Começam a vir os questionamentos. Por quê? Porque eu estou muito triste, eu estou abatido, e eu não sei o que fazer, eu perco alguma direção, tá?
Se essa tristeza, esse abatimento, ele não for entregue diante de Deus, se você não abrir isso diante do Senhor e pedir, Deus me ajuda, tira esse sentimento, porque isso é um sentimento, né? Tira esse sentimento de dentro de mim, tira essa confusão de dentro da minha vida, tá? Se você não pedir para isso sair, tá? Isso vai se transformar em algo muito perigoso, chamado frustração. Diga comigo, frustração. Quem já se frustrou na vida aí? Já se frustrou com alguém, com alguma coisa, alguma situação, né? Frustração. E a frustração, ela é muito perigosa. E foi o que aconteceu com esse homem de Deus. De novo, Eli, o profeta, esse homem que a gente está falando aqui, Eli era um homem de Deus, como muitos que existem hoje. Um profeta de Deus, como muitos que existem hoje. Escolhido, separado por Deus. Ele não deixou de ser um homem de Deus. Em nenhum momento a Bíblia diz que ele, o pessoal fala, foi para o inferno, aquela coisa toda. Não, a Bíblia não diz isso. Com certeza ele foi salvo, tá? Foi para a eternidade, está na glória. Porém, a frustração entrou no coração de Eli, entrou no coração desse homem. E ele se tornou um homem de Deus frustrado. Fala comigo, um homem de Deus frustrado. Tá? Quando ele se tornou um homem de Deus frustrado, aquilo que era a essência dele se perde. E quando nós nos tornamos homens de Deus frustrados, quando algumas mulheres se tornam mulheres de Deus frustradas, você se torna também um pai frustrado ou uma mãe frustrada. Você se torna um líder ou uma líder frustrado. Você se torna um profissional ou uma profissional frustrada. Porque a frustração, ela não fica em uma área só da sua vida, ela vai tomando. É como, não sei se você tem horta na sua casa, alguma coisa, eu gosto muito desses exemplos, que é mais fácil, né? Você planta alguma coisa, daí aparece aqueles matinhos ali, você vai lá e arranca. Se você não cavar e arrancar a raiz, o que vai acontecer? Tu arrancou ele aqui, ele nasce ali. Tu arrancou ele ali, ele nasce aqui. E assim vai indo, né? Ele vai nascendo nos outros pontos. Por quê? Porque aquilo vai tomando, aquelas ramificações, elas vão entrando em outras áreas da nossa vida. E vão tomando conta. E aí tudo que você faz, você acaba fazendo, mas sempre tem um ar de frustração por trás. Aí continuam vindo os questionamentos. Por que comigo nada dá certo? Tudo que eu começo dá errado. E começam essas questões. Quando nós ficamos frustrados, vêm os questionamentos porque nós perdemos as convicções. A pior coisa que pode acontecer para qualquer pessoa, seja ela homem, mulher de Deus ou não, tá? Uma pessoa que decidiu não andar com Jesus. Uma das piores coisas que pode acontecer na tua vida é a frustração. A frustração, desculpe, deixa eu explicar melhor. A frustração, eu não tenho como evitar que ela aconteça, mas eu posso evitar que ela cresça. Amém? Não é verdade? Então, aquela frustração, ela vai tomando conta da minha vida, continuam vindo os questionamentos e as dúvidas, e aí eu começo a perder convicções, porque aonde há dúvida não há convicção, e aonde há dúvida não há fé, porque a fé é uma certeza é uma convicção. Se eu tenho uma convicção, eu não tenho dúvida. Então, quando começam questionamentos, eu perco as convicções. Quando eu perco as convicções, eu já começo a questionar tudo o que eu fazia ou quem eu era. Antes eu queria andar com Deus. Hoje eu já não sei. Eu gosto de ir na igreja, mas será que isso é para mim? Começa os questionamentos. Aí começa um outro exemplo. Eu vou fazer um curso na faculdade. Aí eu começo um curso, lá pelas tantas eu descubro que não era esse, aí eu faço outro, aí eu descubro que não era isso também, porque eu não tenho convicções, eu não tenho certezas, a minha vida está respaldada por questionamentos. E é muito comum, infelizmente, é muito comum e a gente vê muito isso. Nós vemos muitas pessoas que têm poucas convicções e muitos questionamentos, muitas dúvidas. Tá? O pessoal fala, mas o que move o mundo são as perguntas. É verdade. Mas se no teu coração não tiver convicção, tiver só pergunta, ele vai te mover, mas vai te mover para todos os lados e você não vai seguir uma única direção. Por quê? Porque não existe certeza. Poxa, hoje eu quero liderar, amanhã eu já não quero, né? Hoje eu quero empreender, hoje eu quero fazer algo na minha vida, amanhã eu já não quero.
Hoje eu quero amar, você entra num relacionamento, está apaixonado, 3 dias depois já não está mais apaixonado, já não sabe mais se está, né? Aí já para, porque é muito questionamento. Não existem convicções, e quando não existe convicção, eu não consigo permanecer. Diga comigo, o que faz uma pessoa permanecer são as suas convicções. Por que tantos relacionamentos acabam? Porque vêm os questionamentos e eles não são confrontados com as convicções. E aquilo começa a se tornar muito frágil, porque os questionamentos eles vão ramificando e vão virando frustrações, né? Então, o profeta Eli, de novo, era um homem de Deus, só que ele se tornou um homem de Deus frustrado. Olha para a pessoa do teu lado, se ele for um homem, se for uma mulher, aí fala para ele, você é um homem ou uma mulher de Deus. Diga, talvez você vá se frustrar, mas você não precisa ficar frustrado. Amém? Pastor, por que eu não posso ficar frustrado? Porque a frustração traz cegueira. 1 Samuel 3:2, a gente leu o texto, projeta para mim aqui. 1 Samuel 3:2, olha só, a gente leu esse texto. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer. O que significa isso? Ele já era velho, já era um homem velho, mas ele estava ficando cego, profeta ficando cego. Por quê? A frustração. Aqui é um exemplo do que acontece conosco. Esse sentimento, a frustração, ela é tão forte na nossa vida. Olha para mim, presta atenção, você que está online aqui também, presta atenção. A frustração, ela é um sentimento tão forte, que ele faz com que a pessoa olhe só para ela mesma e pare, pare na sua vida. Por quê? Porque quando eu olho só para mim, eu estou olhando só para a minha dor. Eu estou olhando só para dentro de mim. Uma pessoa que olha para si mesmo está quase cega, porque ela não consegue enxergar o que está ao seu redor. Uma pessoa frustrada, ela é quase uma pessoa cega, porque ela consegue ver só as suas situações. Aí você vai, um exemplo é, você vai conversar com uma pessoa que ela está frustrada, aí tu fala alguma coisa, ela fala assim para ti, ó, tu não sabe o que eu já passei na minha vida, tu não sabe o que eu enfrento, tu não sabe como que é a minha família, autocomiseração, porque é uma consequência, ela está muito frustrada. Ou seja, ela até está te ouvindo, ela até está te vendo, mas ela está compreendendo apenas o que está dentro dela. Uma pessoa que olha só para dentro dela é quase uma pessoa cega, porque ela não olha o que está ao seu redor, ela não está preocupada com o que está acontecendo ao seu redor, ela está preocupada só com ela mesma. E foi isso que aconteceu com Eli. Eli, um homem muito frustrado, ele era um profeta e ele era um sacerdote, mas ele parou de se preocupar com o que era realmente importante. O que é realmente importante na nossa vida não é o passageiro, é o eterno. Não é verdade? Muitas vezes nós nos preocupamos a nossa vida toda com trabalho, faculdade, filhos, dinheiro, recursos. Isso é importante, isso faz parte da nossa vida. Mas se Jesus voltar hoje de noite, isso não vai ter peso nenhum. O que vai ter peso é a sua salvação na eternidade. Então o que é realmente importante é o que é eterno, não o que é passageiro. E Eli, ele começou a se preocupar tanto com o que estava acontecendo naquele contexto, que ele perdeu a percepção daquilo que era eterno. O profeta que não ouve mais a voz de Deus, o sacerdote que não consegue mais direcionar o povo, o líder, ele era um líder naquela geração, que ele não conseguia mais direcionar o povo, tanto que os próprios filhos dele se perderam. Ele perdeu o direcionamento sobre os filhos dele. 1 Samuel 2:27, vamos voltar ali um pouquinho, volta ali, 1 Samuel 2:27, olha só. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, diga comigo, veio um homem de Deus e disse, e falou com Eli. Presta atenção nisso, eu quero te fazer uma pergunta. Se Eli era um homem de Deus, se Eli era um profeta, se Eli era um sacerdote, por que Deus teve que mandar outro homem de Deus para falar com ele? É interessante isso, né? Ou seja, mas Deus não estava falando, Deus não estava falando com Eli.
mas estava falando com outro. Tanto que Deus levanta outro. Que homem foi esse? Não sei. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor. Parece uma incoerência, né? Eli era um homem de Deus, ele era um profeta, ele era um sacerdote, mas teve que vir outro homem de Deus falar com ele. Por quê? Porque ele estava cego. Ele estava perdido. Ele não enxergava mais ao seu redor. Tanto, ele tinha perdido a percepção da presença de Deus na vida dele. De tudo que nós podemos perder, que possa por algum motivo vir, não perca a presença de Deus na tua vida. A presença de Deus é a raiz, é a base de tudo. Quando nós temos ela, nós temos tudo. Quando nós temos uma fé firme, viva em Jesus, eu preguei isso um dia aqui, uma fé viva, nós nos reerguemos, nós nos levantamos, porque Deus é conosco, Deus nos abençoa. Eli perdeu isso. Tanto é verdade, eu não li esse texto, não dá tempo da gente ir mais a fundo, mas a mãe de Eli, Ana, um pouco antes, capítulo 1, até vou ler aqui com vocês, 1 Samuel 1, só virar a página aí, deixa eu achar aqui. Aqui, ó, 1 Samuel 1, capítulo 1, versículo 13. Olha como Eli estava cego, cego da presença de Deus. A cegueira natural foi uma consequência, ó. Veio um homem de... aqui, não, 1 Samuel 1,13, se você puder projetar aqui, tá? Diz assim, ó: porquanto Ana só no coração falava, e seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. O que aconteceu? Ana, que era mãe de Samuel, ela chegou na igreja, digamos num culto como hoje, ela chegou na igreja, ela veio, ela dobrou os pés aqui no altar aqui, e ela começou a orar, só que ela não falava, não saía som da sua boca, como muitos de nós oramos, né? Oramos assim, mexemos os lábios, mas não queremos que a pessoa que está perto da gente ouça. E ela ficou orando e ela começou a chorar ali no altar. Eli, o profeta, diga comigo, homem de Deus, ele olhou aquela mulher prostrada no altar, clamando ali, orando, chorando, e ao invés dele perceber que ela estava buscando a Deus, ele achou que ela estava bêbada. De tamanha cegueira que esse homem estava. Por quê? Por causa da frustração. A frustração, ela nos domina. E ela faz com que a gente pare de olhar o que está ao nosso redor e nós nos focamos só na nossa dor. Pastor, e aí Deus excluiu ele? Não. Deus mandou um homem de Deus. Diga comigo, Deus mandou um homem de Deus. Quando você está fraco, desanimado, cansado, Deus sempre vai mandar um homem de Deus. Vai ser a tua pastora que vai te ligar, teu pastor, teu líder, vai te mandar uma mensagem, vai chamar você para ir na célula, no culto. E hoje é mais fácil ainda, hoje tem os canais digitais. Aquela live que está acontecendo pode ser Deus querendo falar contigo para incendiar teu coração de novo para o reino. Pode ser Deus querendo te trazer para perto da salvação. Talvez aquele culto, talvez hoje seja o dia que Deus está separando para transformar a realidade da sua vida, transformar a realidade da sua casa. É Deus te chamando. Amém? Só que eu preciso muitas vezes parar de olhar para aquilo que está dentro de mim e olhar para aquilo que está do lado de fora. A presença de Deus estava ali. Deus mandou um homem para falar com Eli, um outro profeta, para falar com ele. Aquele homem falou tudo. O que podia ter acontecido? Eli podia ter ouvido, diga comigo, ter ouvido e ter mudado. Quem já falou aquela frase assim, ó, se eu tivesse dado ouvidos para minha mãe? Quem já falou essa frase? Levanta a mão aí. Eita, né? Não é verdade? Eli podia ter levantado a mão e falado, se eu tivesse dado ouvidos para o homem de Deus que veio, para o profeta que veio falar comigo. Ele ouviu tudo, mas ele não mudou, porque ele não conseguiu se reerguer em força. Ele podia ter mudado, sim, o que ele podia ter feito? Se arrependido, ter falado, Senhor, é verdade, eu errei, eu abandonei a minha posição, mas eu quero voltar. Deus teria resgatado ele, mas Deus fala para ele, que da família dele, Deus iria encerrar a descendência dele, tanto que os 2 filhos dele morrem no mesmo dia. Morrem os 2 filhos, quando ele descobre, quando ele recebe a notícia que os 2 filhos dele tinham morrido na guerra, ele cai, torce o pescoço e morre também. E ali termina a descendência dele, né? Nasce um neto dele, mas esse neto não é mais contado, não é levantado como sacerdote, porque o sacerdócio ele era de geração em geração, né? Ele era de geração. E ali se perdeu. Então, eu disse que nós íamos falar de 2 homens. Fala comigo. Eli, fala mais forte, diga Eli
e Samuel. Agora eu quero entrar rapidamente em Samuel. Quem era Samuel? O discípulo de Eli. Porque os filhos de Eli seguiram o mesmo caminho. Eli perdeu a direção sobre os seus filhos. Nós, pais, vocês, mães, nós apresentamos uma criança hoje aqui. Nós temos a responsabilidade sobre os nossos filhos. Nós temos que trilhar a estrada para que eles possam decolar, amém? Em nome de Jesus, né? Nós precisamos mostrar o caminho. Eli não fez isso e perdeu os seus filhos. Mesmo que o projeto de Deus seja frustrado pelos homens, o projeto de Deus nunca para. Deus levanta outro homem. Não deu certo com os filhos de Eli, Deus envia Samuel. Samuel, filho de Ana, dessa mulher que estava ali clamando, chorando, nasce. E esse se torna um profeta, sacerdote, um grande homem de Deus naquela geração. E aí, Ismael aqui, né? Eu chamo Eli de frustrado e Samuel de apaixonado. Diga comigo, frustrado, cego. Fala, apaixonado, visionário. Guarda essa frase que eu quero te dar, guarda isso no teu coração. Deus remove frustrados e estabelece apaixonados. Amém? E aí eu te pergunto, você é um frustrado, uma frustrada ou você é um apaixonado? Não é? E isso vale para tudo na nossa vida. Porque todas as áreas onde a frustração entra, eu paro. Todas as áreas onde a frustração toma conta da minha vida, eu desisto, eu abandono. Por quê? Porque aquilo começa a trazer questionamentos. E vai me deixando cego. A frustração, ela te cega. Por isso que Deus remove frustrados. Deus remove frustrados e estabelece apaixonados. Fala, glória a Deus, aleluia. O frustrado, gente, ele está cegado pelos seus sentimentos e ele só encontra obstáculo. O apaixonado, ele está deslumbrado com a visão e ele cria novos caminhos. Amém? Toda vez que eu estou frustrado, eu encontro uma dificuldade. A pessoa se frustrou com alguma coisa que aconteceu. Aí tu chega para ela e fala, vamos comigo lá? Aí ela fala, eu não quero ir. Porque tem o fulano lá, porque tem o ciclano, tem isso, tem aquele outro. Na verdade, o problema não está no lugar, o problema está dentro dela. Tem uma frustração, tem um questionamento que não está resolvido. E enquanto aquilo não estiver resolvido, ela não vai conseguir se apaixonar por uma nova visão, porque ela está olhando para dentro, ela para de olhar para fora. Eli continuou sendo um homem de Deus. Eu quero que você entenda isso. Você pode ser homem de Deus, você pode ser uma grande mulher de Deus, mas você tem que fazer uma escolha, se você vai andar apaixonado com a visão e com as coisas que Deus tem para a sua vida, ou se você vai caminhar frustrado. Isso é independente da sua salvação. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo escreveu, né, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você já ouviu isso? Pastor, isso está falando da eternidade, da glória. É verdade, de quando Jesus voltar, é verdade. Mas esse versículo, ele também se encaixa nos dias de hoje. Deus tem o melhor para ti, você crê nisso? Deus tem coisas para você que você nunca imaginou, que teus olhos nunca viram, que você nunca passou perto, que nunca passou pela tua imaginação que poderiam acontecer. Deus tem para ti, e talvez isso seja dentro dessa quarentena ainda. Esse período que nós estamos vivendo aí, toda essa situação, ela serve para exaltar aqueles que são fiéis e para remover aqueles que estão frustrados. Deus vai te exaltar em nome de Jesus. Porém, você tem que fazer a sua parte. Eu preciso deixar a frustração de lado. Eu preciso deixar a tristeza de lado. E eu quero já ir encerrando a palavra com uma pergunta para você nessa noite. Você é um apaixonado ou você é um frustrado? Porque essa pergunta vai determinar onde você vai chegar. Sabia? Muitas vezes nós paramos por causa da frustração. E olha que demais. Eli não estava frustrado com Deus. Olha para mim, presta atenção, presta muita atenção nisso. Eli não estava frustrado com Deus. Ele não está. Existem pessoas que questionam Deus, né? Por que isso aconteceu na minha vida? Por que Deus está? Isso é assunto para um outro momento. Não é para hoje. Mas a frustração de Eli não era com Deus.
A frustração de Eli não era com a casa de Deus, a frustração de Eli era com as pessoas. A frustração de Eli era com as circunstâncias que estavam acontecendo dentro daquela cidade que estava fora do controle dele. Aquilo que está fora do seu controle, não traga para dentro do seu coração, porque vai te frustrar. Existem muitas pessoas que trazem para dentro da sua vida aquilo que está do lado de fora. Eli fez isso. E aquilo foi cegando ele, a dor, a tristeza, a frustração, vendo tudo o que estava acontecendo. Não importa o que está acontecendo do lado de fora, isso não tem poder para mudar você por dentro. A única pessoa que tem o poder de mudar você por dentro é a pessoa do Espírito Santo, quando você deixa ela entrar. Amém? Em outras palavras, é você. Somos nós que decidimos se vamos mudar ou não. Quando eu deixo as dores e as tristezas entrar, eu estou deixando uma mudança entrar na minha vida. Agora, quando eu deixo o Espírito Santo entrar no meu coração, quando eu deixo Jesus entrar no meu coração, pode estar estourando uma guerra lá fora, eu vou viver em paz, porque a paz não é a ausência da guerra. A paz é a certeza da proteção de Deus na sua vida. Existem muitas pessoas que vivem num ambiente de paz, mas estão em guerra. E existem muitas pessoas que vivem num ambiente de guerra, mas estão em paz. Eli estava num ambiente de guerra, de conflito, com o pecado, com a maldade, com a idolatria, com tantas coisas. E ele se deixou entrar em guerra. Samuel estava no mesmo ambiente, no mesmo lugar, num período, num momento de guerra, mas no coração dele tinha paz, porque é a certeza da presença do Espírito Santo. E isso fez dele um apaixonado. Amém? Fecha a tua Bíblia em nome de Jesus, coloca de pé, eu quero orar contigo, em nome de Jesus Cristo. Fecha teus olhos um pouquinho. Senhor, em nome de Jesus, nós somos homens de Deus, mulheres de Deus. Fomos escolhidos por Ti, a Tua palavra diz que não fomos nós que Te escolhemos, foi o Senhor que nos escolheu, e também diz que nos separou, desde o ventre da nossa mãe. Espírito Santo, Tu nos escolheu e nos separou, mas as dores e as tristezas, muitas vezes nos afastam do propósito que o Senhor tem para a nossa vida, e ao invés de nos tornarmos apaixonados pela Tua presença, nos tornamos frustrados com as coisas que o Senhor estabeleceu. Deixamos os questionamentos entrar na nossa vida, deixamos as dúvidas entrar na nossa vida, deixamos a tristeza e a mágoa tomar conta do nosso coração, mas nós decidimos que sobre todas as coisas hoje, nós vamos guardar o nosso coração, que é da onde vem a fonte da vida, e guardar o nosso coração é encher ele da presença do Espírito Santo. E eu quero te convidar nessa noite. Se você era um frustrado, isso termina hoje, em nome de Jesus. Se você era um abatido, um triste, solitário, Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que Ele quer te colocar em família, que Ele quer fazer você vencer, que Ele quer fazer você reinar, que você não está só, que você não está esquecido, não está. Deus lembrou de ti, te trouxe aqui hoje, em nome de Jesus. Mas você tem que fazer uma escolha. Um homem de Deus chegou para Eli e falou para Eli. Ele podia ter escolhido deixar aquilo de lado e cumprir o que Deus tinha chamado ele para fazer, mas decidiu continuar da mesma maneira que ele estava. Porque qual é a sua escolha hoje? Qual é a sua escolha hoje? Se a sua escolha hoje é Deus, eu quero ser um apaixonado pelas coisas do Senhor. Quando eu digo as coisas do Senhor, é o propósito que Ele estabeleceu sobre a tua vida. Ele colocou, Ele estabeleceu. Muitas vezes é parar de dar ouvido para aquilo que as outras pessoas estão falando, né? E continuar firme, decidido, caminhando com Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos orar nessa noite, para que o Espírito Santo guarde o nosso coração. E a única maneira de guardar o nosso coração é convidando Jesus Cristo para fazer morada nele. É a única forma.
Não tem nada, não existe mais nada que você possa fazer na sua vida para guardar o teu coração. Não existe. Não existe. A única forma de guardar o seu coração é através da presença do Espírito Santo. E nós vamos fazer um momento de adoração aqui, amém? Nós vamos fazer um momento de adoração, de louvor. E eu quero te convidar para, enquanto os meninos vão cantando, adorando, se você quiser adorar junto, você começa a adorar. Se você não conhece a letra, comece a orar e pedir a Deus: Senhor, eu quero mudar as circunstâncias da minha vida. Eu não quero ser um Eli nesse tempo, eu quero ser um Samuel. Em nome de Jesus, não perca a posição que Deus te deu. Não troque ela. Não negocie a posição que Deus te deu. Em nome de Jesus, Deus te chamou para ser Samuel, para ser profeta, profetisa de Deus. Deus te chamou para ser homem de Deus, mulher de Deus nessa terra. Apaixonado, apaixonada, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, nessa noite, em nome de Jesus, vai trazendo cura. Senhor, vai quebrando as algemas, as amarras das trevas, da maldade. Vai removendo a tristeza, vai removendo a mágoa do nosso interior. Senhor, mágoa com a igreja, mágoa com liderança, mágoa com o trabalho, com colegas, com amigos, com familiares. Senhor, em nome de Jesus, nós rejeitamos isso hoje da nossa vida. Começa a tirar isso do teu coração. Começa a tirar. Eli tinha uma mágoa com os filhos dele, porque os filhos dele foram para o pecado. Em nome de Jesus, ele podia ter perdoado, mas decidiu guardar a mágoa. Em nome de Jesus, vai liberando o teu coração nesse momento. Vai liberando a tua vida agora. Abre teus lábios aí, mesmo que ninguém consiga ouvir. O Espírito Santo está ouvindo. E vai dizendo a ele: Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, eu te dou o meu coração, para que o Senhor o guarde. É Deus quem guarda o nosso coração. Não é um namoro que guarda ele. Não é um voto que guarda ele. Não, quem guarda o nosso coração é o Espírito Santo. Em nome de Jesus.